Oi, Thalita, bem-vinda. Eu não pedi pra perder. Sim, Zeli, boa noite, bem-vinda. Matheus, bem-vindo. JC, Cláudio. Às vezes eu me sinto... Um minutinho, gente, pra gente começar. Hey! Lu, bem-vinda. Como eu conheço que é ser assim. Só que nessa história ninguém sabe o fim. Tudo bom? Que quer? Bom, gente, vamos começando. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. A gente tá aqui num dia novo, né? Esse não é um dia que eu costumo fazer live. Mas como eu falei pra vocês, eu tô fazendo a primeira turma da mentoria. Gente, tá tão legal a primeira turma da mentoria Reconexão, né? Tá sendo muito legal, muito enriquecedor. Os trabalhos em grupo são muito poderosos, né? E terça-feira acabou que eu tive imprevisto, né? Então eu faço o grupo segunda e quarta. Então acabou sobrando pra gente fazer na quinta-feira. Importante a gente fazer no feriado. Me diz aí, quem hoje de fato teve feriado? Quem aí não trabalhou? Porque eu trabalhei, gente. Hoje pra mim foi um dia normal de atendimento. Quem aqui não trabalhou? Me conta. Quem realmente conseguiu curtir aí o feriado? Me contem. Bia, querida, bem-vinda. Gente, ai, que delícia. O JC conseguiu ficar tranquilo, sem trabalhar. Que delícia, gente. É bom, né, feriadinha assim no meio da semana. Gente, vai mandando aviãozinho pra todo mundo que você gosta. Hoje a gente vai falar sobre esse tema importantíssimo, que é o medo. Esse medo que paralisa. O que é isso, afinal? Será que isso é normal? Não é? Né? O que isso quer dizer? E como buscar a solução, né, pra não ficar mais paralisado na vida. Então, assim, a gente vai aprofundar muito nesse tema hoje. Então, quem você gosta, né? Quem você acha... Oh, Matheus, que pena. Teve feriado, mas foi de gripe. Aí é triste, né? Então, assim, quem você gosta, quem você acha que precisa escutar essas palavras de hoje, tá? Tudo que eu trago aqui pra vocês, gente, eu sempre busco trazer de uma forma muito didática, né? Pra que vocês possam, de fato, sair da live cada vez com mais poder de autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, é muito poderoso, né? É poder pessoal. Quando a gente se conhece, quando a gente... Mais poderoso do que tentar ser perfeito, porque não vai rolar, ninguém é perfeito, né? Boa noite, Ana. Mais poderoso do que a gente ficar tentando ser perfeito, porque na verdade o perfeccionismo apenas é uma expressão de dor, de insegurança, é na verdade a gente saber quais são as nossas feridas, a gente entender, acolher, né, compreender, porque isso é o que gera poder de solução. Quando a gente está alienado, a gente só consegue ver, nossa, Adri, mas eu fico com tanto medo que eu me paraliso, mas o que isso significa, o que isso tem a ver com a minha história, da onde eu desenvolvi isso? Aí a gente fica apenas sentindo vítima da situação, a gente não consegue construir soluções, caminhos de solução pra gente. Então hoje eu trouxe aqui de forma muito didática algumas possibilidades que geram esse medo paralisador, né? Então algumas dores, carências que podem gerar e como sair disso e como romper isso, tá bom? E por que esse medo paralisador é tão tóxico, é tão destrutivo, tá? Por que elimina tanto o nosso poder pessoal? Gente, vocês gostaram do meu delineador rosa? Agora eu vou viver de delineadores coloridos pra vocês. Ah, eu tô adorando. Eu comprei um monte de delineador colorido. Agora eu vou viver de delineadores coloridos. Bom, então chama aí todo mundo que você gosta. Vamos começar o tema. Eu costumo, né, gente, falar uma frase no início e uma frase no final. Mas hoje eu vou trazer um texto no final, que é um texto que eu amo, 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 super poderoso. Esse texto, por muito tempo, inclusive, eu imprimi e deixei na porta do meu armário. Então, vale muito a pena ficar até o final, tá? Pra gente chegar às soluções. A gente vai trazer aqui algumas reflexões para vocês compreenderem os caminhos que nos levam a esse lugar do medo paralisante, né? E depois vamos chegar na solução e depois vamos terminar com a leitura do texto, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom,
o que fazer, né, com o medo que paralisa? Primeiro vamos entender que tipo de medo é esse, tá? É importante a gente primeiro entender que tipo de medo é esse. Gente, o medo que nos paralisa na vida, que nos impede de experimentar, de agir, é um medo que a gente chama de medo neurótico. O que isso quer dizer? É o desafio. O que é desafio, gente? Tudo que nos tira da nossa zona de conforto. Então, por exemplo, eu sou uma psicóloga, aprendi, me formei, né, para fazer atendimentos individuais. Então, lógico que quando eu vim começar a fazer lives, por exemplo, né, na internet, isso foi um desafio, me tirou da minha zona de conforto. Percebe? Assim como lá, quando eu comecei a fazer atendimento, as primeiras vezes no estágio, também me tirou da zona de conforto. Então, assim, o crescimento depende da gente sair da zona de conforto. O nosso crescimento acontece a partir de diversos desafios que a vida vai lançando pra gente. Desde nenenzinho. A gente, nenenzinho, tinha milhões de desafios. Aprender a falar, aprender a andar, né? Se vincular, né? A pessoas de fora, os amigos da escola, né? Depois passarem matérias que a gente tinha dificuldade. A vida é feita de desafios. E são as nossas ações diante desses desafios que nos permite amadurecer, crescer e passar a confiar na nossa potência, né? Então, assim, uma das coisas que eu queria deixar muito claro aqui é que o medo que nos paralisa na vida é um medo adoecido, tá? É um medo adoecido. Essa não é uma expressão autêntica do medo. Quando eu falo autêntica do medo, em que sentido, gente? Não de medos de sobrevida, né? De sobrevivência. Então, por exemplo, se eu encontro um leão no meio da mata, às vezes o meu medo vai ser de ficar paralisado. Eu estou falando sobre paralisar a gente na vida e deixar a gente ou num ambiente, ou numa situação banal, que quer dizer o quê? Aquém do nosso poder, sabe? Então, quando eu aceito qualquer coisa, né? Então, eu fico com um emprego pequenininho, porque eu tenho medo eu não sei se eu dou conta de crescer, eu fantasio que eu sou incapaz, ou eu fico num lugar banal, ou eu fico, por exemplo, numa relação ruim, porque eu tenho medo de solidão. Então, eu tô falando desse medo paralisador, que deixa a gente parado em situações negativas e destrutivas da nossa vida. Então, esse é um medo adoecido, esse não é um medo saudável, essa é uma expressão adoecida, tá? E por que, gente, que é tão negativo e tão tóxico esse medo? Porque todo desafio, entenda, todo desafio, ele vai nos gerar um medo saudável. Esse medo saudável tá falando o que pra gente? Opa, isso daí é novo, isso daí você não conhece, isso daí você vai ter que aprender. Aí esse medo pode nos gerar quais ações? Deixa eu buscar ajuda, deixa eu me organizar, deixa eu aprender isso daqui. Vai nos gerar ação para que a gente se sinta um pouco mais, né, seguro para dar esse passo. Ainda assim, a gente vai dar muitas vezes o primeiro passo do desafio com um pouquinho de medo, né? A gente ainda vai dar esse passo assim, um pouquinho seguro. Mas esse medo, que é um medo saudável, ele não nos impede de agir. Ele não nos impede de agir. Ele é apenas uma ansiedade, né, que nos deixa em alerta, que faz com que a gente se organize melhor, que a gente busque ajuda, né, que a gente esteja ali. Então, vamos compartilhando, né? A primeira vez que eu fui fazer uma live, né? Eu fiquei mais atenta no que eu falava, fez um roteiro e etc. Então, assim, tava com medo, era um desafio? Era, mas estava dentro do padrão do saudável, porque eu ainda assim consegui me movimentar, entende? Agora, o que é esse medo, né? Paralisante? É o desafio mais a neurose. O que quer dizer, gente? A gente carrega dentro da gente muitas mensagens, muitas fantasias emocionais. Essas fantasias emocionais a gente conclui a partir de vivências traumáticas, doloridas. Por exemplo, eu vivi em um ambiente onde as pessoas sempre me criticavam. Então as pessoas estavam sempre criticando o que eu falava, o que eu pensava, né? Então, o que isso começou a gerar em mim? Qual fantasia, qual verdade sobre mim eu fui tirando? Que eu sou incapaz, que eu sou insuficiente, que eu não posso confiar nos meus pensamentos, que eu não posso confiar nas minhas percepções. Então isso é uma neurose. Uma neurose é uma conclusão, uma falsa verdade, né, que eu tiro a partir de uma vivência de dor. Então isso é uma neurose. Aí o que acontece? Vamos dizer que tenho ali, por exemplo, a possibilidade de uma promoção no trabalho. É um desafio. Aí esse desafio aciona o quê? Um medo. Só que, se eu ainda estou desconectada no meu poder pessoal, se eu ainda estou vítima dos meus traumas, das minhas dores, o que acontece?
é o momento onde as minhas neuroses borbulham. E aí eu começo a pensar, mas lembra, você não dá conta. Lembra, você é incapaz. Não vai dar certo. Vai dar... Então, esse medo neurótico é o que paralisa a gente. Por quê? Porque não é só o medo da situação nova. É o medo de sentir de novo aquela dor. É o medo de novo se expor. É o medo de novo ser rejeitado. É o medo de novo ser agredido, abandonado, desqualificado. Aí isso paralisa. E aí sabe por que isso é tão ruim, gente? Tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim? Porque é só a partir da ação, que a gente de fato começa a desenvolver autoconfiança. Você quer ter confiança, por exemplo, na sua vida emocional? Isso só vai acontecer, por exemplo, o que significa, por exemplo, eu terminar um relacionamento abusivo? Significa eu reconhecendo que aquela relação não me faz bem e sendo fiel a mim. Então, quando eu termino uma relação abusiva, eu tenho essa ação de terminar uma relação abusiva, eu estou falando pra mim que não é o que eu mereço. Eu estou falando pra mim que eu tô aqui pra me proteger. Existe toda uma mensagem de autoconfiança quando a gente age. Mas quando a gente fica paralisado, a gente se impede de desenvolver e amadurecer novas mensagens, novas percepções. Percebe? Então, a paralisação é uma das coisas mais tóxicas, que mais impedem a gente. Porque a gente não tá na vida, gente, pra ser perfeito. Ser saudável não é não sentir medo. Ser saudável não é ser... Às vezes as pessoas fantasiam isso, né? Ah, não, uma pessoa saudável é aquela pessoa que dá conta de tudo, que faz tudo, que não tem medo, que chega, que faz, que... Não. Isso é ilusório. No máximo, essa pessoa tá escondendo, tá disfarçando, né? O medo é uma emoção natural e saudável. Então, a questão não é a gente tentar ser perfeito. A questão é a gente encontrar uma forma de estar mais funcional na vida. Resiliente, confiante para dar esses primeiros passos, para ser fiel às nossas percepções, às nossas emoções. Percebe? Então, tem a ver com a gente, primeiro, desenvolver, ver quais são essas feridas neuróticas que se acionam, e aí a gente vai aprofundar bastante na live ainda. Isso, calma, tá? Eu vou falar bastante disso para vocês saírem daqui já identificados. Nossa, Adri, essas daqui são as minhas neuroses, é isso daqui que eu tenho medo, é isso daqui que me paralisa, tá? A gente tá aqui pra isso. Mas a gente vai ter que identificar essas coisas na nossa vida para que a gente hoje, enquanto adultos, possa se responsabilizar por essas dores e em ressignificar elas. Porque senão a gente sempre vai ficar vítima delas e a gente sempre vai se paralisar diante delas. E toda vez que a vida nos gerar um desafio que nos faça entrar em contato com elas, a gente vai se paralisar e aí a gente não vai ter a chance de, nessa vida, romper com essa neurose, amadurecer esse processo de dor. Aí a gente não tem chance, porque a gente só desenvolve autoconfiança diante de um desafio a partir da ação. Então, naquele exemplo que eu comecei falando sobre a minha live, o que me fez ficar cada vez mais autoconfiante de fazer live? Fazer a primeira, fazer a segunda, fazer a terceira, fazer a quarta, fazer a quinta, fazer a sexta, fazer a sétima. É isso que foi gerando autoconfiança. Será que teria como eu me sentir totalmente segura sem nunca ter feito? Difícil, né, gente? Não tem. Então, assim, nossa, será que tinha como eu fazer um exercício pra eu me sentir totalmente segura sem nunca ter feito algo? Não. É a ação que gera autoconfiança. Então, veja como é tóxico esse medo paralisante. Porque ele te impede de, a partir dos acertos e falhas que o movimento, que a ação gera, amadurecer e crescer nesse ponto, né? Ou seja, você fica eternamente vítima daquela ferida, daquele trauma, tá bom? Então, eu fiz aqui uma breve introdução, vamos organizar isso agora, tá, gente? Então, vamos lá. Medo neurótico é quando os desafios, né, se complementam com traumas, gerando paralisação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Ou seja, a vida nos convida para as coisas, para dar novos passos. Então, a gente termina a escola, aí a gente tem um desafio, às vezes, da faculdade ou do primeiro emprego, né? Aí a gente tem um desafio de uma família, a gente tem um desafio de... A gente, naturalmente, se a gente quer crescer, se a gente está em movimento, a gente vai estar o tempo todo lidando com desafios.
Aí vocês já perceberam que tem pessoas que têm mais dificuldade na vida emocional. Um desafio de se vincular, de saber colocar limites, né, de ter bons vínculos saudáveis. Já tem pessoas que têm mais dificuldade, né, nos desafios profissionais, no fazer, no agir. São pessoas que têm mais insegurança na sua competência, na sua capacidade de fazer, de agir, né? Outras pessoas têm mais insegurança nas suas emoções, no seu valor pessoal, né? Então, assim, o fato desses desafios acionar uma paralisação, aí isso daqui já é para vocês saírem daqui com essa certeza. Sempre quando aparecer um desafio para você e você paralisar, e eu vou falar aqui várias formas da gente paralisar, já tenha consciência. Aqui existe um trauma. Aqui existe uma neurose. Aqui eu carrego uma falsa verdade que faz com que eu não me movimente, que me convence a não movimentar. Ou seja, eu tenho tanto medo de sentir de novo alguma dor, eu posso nem saber que dor é essa, mas eu tenho tanto medo de sentir de novo alguma dor que eu me paraliso. Eu não me dou a chance de amadurecer esse ponto. Gente, a linha humanista entende que, e é a minha linha terapêutica, né? E isso é o que eu realmente vejo no ser humano. Eu trabalho há muitos anos em consultório cheio. Isso é uma coisa que eu realmente vejo. Nós temos a tendência à autorrealização. Nós somos seres pensantes, criativos, habilidosos, de muita resiliência, de muito poder, de muita criatividade, de soluções. Nós somos esses seres, nós somos isso. Então, toda vez que você se paralisa e que você não dá a chance de deixar a sua humanidade naturalmente crescer e desenvolver uma área da sua vida, é porque existe ali uma pedra que te impede. Entenda que nós somos como um rio, a gente flui, a gente quer desbravar, a gente quer ir, a gente quer crescer. Toda vez que esse rio para, é porque tem uma pedra segurando ele. E no nosso caso, essa pedra são os nossos traumas. São essas mentiras, né? Tem a ver com aquilo que eu sempre falo pra vocês. Você não é sua ferida, porque o que a gente faz na vida, a gente se identifica com a ferida. Se eu fui abandonado, é porque eu sou insuficiente, é porque eu não tenho valor, né? É porque as relações não são confiáveis. Ou seja, eu pego aquela vivência traumática e generalizo como uma forma de me defender da vida. Só que a questão é que isso me impede, nesse caso de ser abandonado, por exemplo, de viver em algum momento afeto. Seja com amigos, seja num relacionamento. Então eu fico na defensiva, eu não confio mais em ninguém. Ou eu fico submisso, com medo das relações, achando que a qualquer momento vou ser rejeitado e abandonado de novo, né? Se eu fui agredido, aí eu concluo, né, de que é natural ser agredido. Aí vou para as relações agressivas. Ou eu não tenho valor, né? Porque uma criança agredida, ela se sente sem valor. Aí ela vai e se expõe a perigos, a riscos. Então esses traumas acabam conduzindo a nossa vida, né? E aí a gente acaba se paralisando diante de desafios que são naturais e que são importantes para o nosso desenvolvimento. Então o desenvolvimento é feito de desafios. Tá? Então, toda vez que você se paralisar diante de algo, né, que ou ameniza seu poder pessoal, ou que te mantém numa situação destrutiva e negativa, tenha certeza, existe aqui um desafio neurótico, né? Um medo neurótico. Existe aqui, né, mensagens de dor traumáticas que me impede de dar esse passo de crescimento, tá? O medo saudável não, gente, é aquele medo que dá um friozinho na barriga, que a gente se prepara, que a gente pede ajuda, que a gente não, mas a gente vai. A gente dá o passo. Às vezes a gente demora um pouquinho, ensaia um pouquinho mais, mas vai. O medo paralisador é esse, que te deixa parado e que você fica anos naquilo ali e que você encontra várias formas de boicotar as possibilidades de solução e ação para essa situação, para esse desafio. Tá bom? Ficou claro essa parte? O que é medo neurótico? É desafio mais trauma, mais neurose, tá? Então as neuroses, gente, são mensagens negativas, pessimistas, desqualificativas sobre você. Eu sou capaz, eu sou insuficiente, eu não posso confiar no que vem de mim, as minhas emoções são besteiras, as necessidades do outro é mais importante do que a minha, né? Então,
definições negativas, pessimistas, desqualificativas sobre nós mesmos, sobre a vida. A vida não é confiável, nada dá certo pra mim, né? Sei lá, tantas possibilidades, né, de pensamentos pessimistas sobre a vida. A qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer, né? Sobre as relações, eu vou ser agredido, eu vou ser rejeitado, né? As pessoas vão... as relações não são confiáveis. Então, pensamentos, né, que nos paralisam sobre nós mesmos, a vida, o relacionamento, são neuroses. São aí, né, consequências desses traumas que a gente fica carregando na vida. Porque é óbvio que enquanto criança, gente, a gente não tem como resolver isso, né? A gente tem como resolver isso como criança. Mas agora, enquanto adultos, a gente tem. E é uma decisão, uma responsabilidade. Ninguém pode fazer isso pela gente. Eu não posso ir aí, eu não vou aí na sua casa, bater na sua porta e falar: oi, sabia que você tem alguns traumas? Vamos ver quais são. Não, eu tenho. E não adianta, mesmo que eu fale. Tem que ter disponibilidade de olhar pra isso, se responsabilizar pra você transformar. Calma aí, será que eu realmente não tenho valor? Ou será que eu fui vítima de uma agressão? Será que realmente as relações não são confiáveis? Ou aquilo, na verdade, foi uma referência negativa, destrutiva que eu recebi e que agora eu fico reproduzindo, né? Então, isso são as neuroses, tá, gente? Então, o que a paralisação significa numa situação como essa? Mecanismo de defesa. Eu não quero sofrer de novo. Se eu fico trazendo esses traumas e generalizando isso na minha vida, é isso que vai acontecer, é isso que eu sou. Eu não quero de novo ser exposto, eu não quero de novo ser abandonado, eu não quero de novo ser agredido, eu não quero de novo nada disso. Então a paralisação se torna o quê? Mecanismo de defesa. Sobrevivência. Sobrevivência. E por isso eu preciso entender essas dores, para que eu consiga então me dar uma chance de me movimentar e amadurecer. Encontrar novas formas de perceber a vida que não seja negativa, tóxica, pessimista. Tá? Então, olha só, é um mecanismo de defesa dessa mente insegura, né? Que nos deixa aprisionados, sem saída, vítima da situação. Então, tem gente que fica a vida inteira paralisado numa mesma situação. Reclama a vida inteira do relacionamento, mas nunca sai desse relacionamento. Reclama a vida inteira do trabalho, mas não faz nada pra sair, pra crescer em relação a esse trabalho. Percebe? Reclama a vida inteira que as pessoas fazem isso com ela e ela nunca tem uma atitude nova, nunca coloca um limite, nunca diz não. Se sente injustiçada a vida inteira pelas pessoas, mas tá lá sempre servindo, não consegue, fica paralisado nessa situação. Trauma, neurose, medo neurótico. Beleza? Ficou claro essa parte? Tá bom. Então, gente, isso é tão destrutivo exatamente porque nos impede de fazer aquilo que poderia nos gerar confiança, que é a ação, o movimento, a experiência. Nós somos seres feitos de experiência, tá? Ou seja, a gente só amadurece, a gente só se sente confiante agindo. O que acontece no processo terapêutico? Vamos dizer, uma pessoa que se sente insegura, né? Então sente que não é boa o suficiente para ser amada. Aí essa pessoa geralmente é o quê? Submissa na relação, né? Tem dificuldade de colocar limites, reprime sua raiva, né? As coisas que não gosta, então fica passiva, beleza. Aí o que vai ter que acontecer nessa... Fica paralisada diante da situação, né? Ela às vezes é agredida e fica paralisada. O que vai acontecer para que essa pessoa rompa essa paralisação e mude essa forma de se perceber? Ou seja, se veja com segurança. Ela vai primeiro entender a sua história de vida. Entender por que eu me sinto inferior, por que eu sinto que eu vou ser abandonada e rejeitada, da onde eu desenvolvi essa percepção, esse sentimento. Ah, olha só, então teve essas vivências onde eu me senti abandonada, teve essas vivências onde eu me senti desqualificada, teve essas vivências, ok. Aí eu começo um processo de diferenciação entre meus traumas e quem sou eu. Comecei esse processo. Aí esse processo de diferenciação, gente, entre meus traumas e quem sou eu, vai gerando um sentimento muito poderoso que se chama amor próprio, empatia.
A gente começa um sentimento de empatia, de acolhimento por nós. Por isso que sempre quando eu faço aquele exercício da criança ferida com vocês, vocês ficam tão emocionados, né? Quem aqui já fez esse exercício comigo da criança ferida, visualização da criança ferida? Por isso que sempre quando eu faço essa visualização com vocês, vocês ficam tão emocionados, porque vocês conectam àquela criança ferida, né? Vocês acolhem, dá amor. E aí quando a gente dá amor para nossa criança ferida, a gente se sente amado de novo. Eu não fico lá mais obedecendo aquele trauma e me abandonando e me rejeitando e me agredindo. Eu me acolho. Aí olha o poder disso, gente. Quando eu me acolho, eu começo a sentir que eu mereço o melhor. Eu começo a sentir que não é que eu não tenho valor, e sim que eu fui uma vítima daquela situação e que hoje eu posso me tirar desse lugar. E aí eu começo a experimentar. E esse é um processo, gente, muito natural da terapia. Eu não falo assim, pronto, agora você tem que fazer isso, isso, isso. A gente vai falando dessas coisas e a pessoa vai naturalmente sentindo autoempatia. E aí ela vai fazendo o quê? Começando a experimentar, ter novas ações. E é quando ela vai experimentando essas novas ações que ela tem chance de ressignificar e de crescer, amadurecer a partir desse desafio. Entende? É quando ela tem chance de mudar a forma de percepção dela, sobre a vida, sobre as relações. Aí ela vai e coloca um limite. Aí a pessoa fica, né, sei lá, manipula, não gosta do limite, etc. Aí ela fala, cara, mas isso daqui é o mínimo, né? Começa a se proteger, começa a ter ações protetivas. E aí sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa começa a respeitar mais ela, porque ela não admite mais não ser vista, não ser respeitada, ou ela começa a perceber que aquela relação realmente não funciona para ela, decide sair dessa relação. Mas entenda, esse processo de mudar o seu padrão é natural a partir do momento que a gente consegue acessar essa empatia, esse amor próprio pela gente. Quando a gente para de ficar repetindo essas mensagens negativas e adoecedoras de autoagressão, de autodesqualificação, de autoabandono sobre nós mesmos. É quando a gente começa a se dar uma chance de dar alguns passos. E é quando a gente começa a amadurecer esse ponto, tá bom? É quando a gente dá a chance de fato, amadurecer aquilo que até então estava paralisado, tá? Gente, aí eu trouxe aqui duas possibilidades, né, de neurose, para vocês identificarem qual dessas possibilidades vocês mais se veem, tá bom? Então, primeiro, as neuroses que estão relacionadas à sua confiança. Quer dizer o quê? A carência de confiança está relacionada à desqualificação do fazer, do agir, do movimento, né? Ou seja, as pessoas que são muito criticadas, que são super protegidas, né? Que ou foram abandonadas, não tiveram ninguém para incentivar. São pessoas que vão ficar inseguras na sua... Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Dei uma pausadinha. Essas pessoas, gente, que têm carência de confiança, vão ter dificuldade, principalmente na vida profissional, porque é onde mais exige da gente na vida ação, movimento, construção, né? Fazer, né? Então, algumas neuroses dessas pessoas. Eu não sou capaz, os outros vão me rejeitar, né? Os outros são melhores do que eu. Ou seja, uma desqualificação sobre a sua competência, né? Uma projeção, então eu me rejeito e projeto que as pessoas vão me rejeitar também. Eu me critico e aí eu projeto que as pessoas também vão me criticar e vão me rejeitar. Aí vamos dizer assim, que eu tenho essa neurose, né? Aí eu vou dar uma palestra. Aí eu sou ótimo, porque entenda, gente, essas neuroses não tem a ver com competência. Às vezes a pessoa é super competente, mas se sente inseguro. Lembra que eu falo pra vocês sobre a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é exatamente isso. A pessoa é super competente e aí quando a gente é competente, a gente acaba construindo um lugar pra gente, mas a gente chega lá e não consegue usufruir, porque a gente não se sente merecedor de estar ali. A gente não se sente capaz o suficiente pra estar ali, entende? Então vamos dizer que eu tenho essa neurose. Aí eu vou dar uma palestra. Aí 50 pessoas adoraram a palestra, mas 2 não gostaram muito, fizeram uma crítica, né, e etc. Para onde os meus olhos vão ficar fixos? Para as pessoas que não gostaram. Por quê? Eu tô projetando. Eu me rejeito. E eu fico buscando a rejeição.
Tá vendo como eu não fui bom o suficiente? Tá vendo como as pessoas não gostam de mim? Tá vendo como eu sou incapaz? É o que eu busco. A gente busca ver. A gente busca confirmar aquilo que é nossa verdade. É isso que a gente busca. E aí isso é uma... Desculpa a palavra. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Por quê? Porque você não tá na vida pra ser aceito por todo mundo. Você não tá na vida pra ser aplaudido por todo mundo. Não é todo mundo que tem os mesmos valores que você, que tem as mesmas buscas que você. Imagina eu, Adriana, ficar esperando todo mundo achar a psicologia, né, uma coisa importante, a saúde emocional uma coisa importante pra eu começar a falar sobre isso. Não ia falar nunca. Nunca teria essa chance. Porque vai ter gente que vai olhar e vai falar, que babaquice, que bobagem, pra que isso? Enquanto vão ter pessoas que vão olhar e falar, meu Deus, isso transformou a minha vida, meu Deus, como isso é importante. Nossa, eu quero construir a minha vida, eu quero viver esse poder pessoal. Eu vou dar valor pra quem? Depende do que eu dou valor. Se eu dou valor em mim, nos meus valores, no meu fazer, na minha ação, eu vou dar valor para as pessoas que têm valores parecidos com os meus e que qualificam e confirmam o que eu tô fazendo. Mas se eu sou neurótica, o que eu vou projetar? Desqualificação, porque é o que eu faço comigo. Eu sou a primeira a me criticar, eu sou a primeira a me agredir, eu sou a primeira a me rejeitar. Aí eu fico projetando isso nas pessoas, achando que todo mundo vai fazer a mesma coisa que eu faço comigo mesma, né? Então, outro ponto é, eu me critico, eu espero a crítica, né? Ou seja, eu fico aqui fantasiando que os outros vão me rejeitar. E o outro é a comparação. Gente, que é uma coisa que as pessoas adoram fazer com suas inseguranças, comparar. Por que não, né? Tá aí um instrumento poderosíssimo de se destruir, é a comparação. Porque você pega, olha só como a comparação, gente, é um instrumento muito injusto da gente fazer. A gente pega um aspecto que a gente quer desqualificar na gente e compara com uma pessoa melhor que a gente. Gente, se a gente for esperar se sentir bem só quando for o melhor em tudo, meu amigo, não vai acontecer. Tu não vai se sentir bem nunca. Nunca. Você não tem que ser melhor em tudo pra se sentir bem. Você, na verdade, está buscando uma forma de desqualificar você mesmo. Você está buscando uma forma de falar, tá vendo como eu não sou bom? Tá vendo como eu sou ruim? Aí você faz o quê? Você vai na internet, né? Mundo da fantasia, pega uma pessoa, faz uma boa de uma projeção com aquela pessoa falando, tá vendo como essa pessoa dá conta e eu não dou conta? E aí nutre as suas neuroses, nutre aqui a sua autoagressão, eu sou péssima, horrível. Comparando, né? Quem aqui costuma se comparar? Me conta. Quem aqui, gente, costuma se comparar? Costuma ter essa atitude destrutiva? Esse é um sinal, tá? Quando você começar a se comparar muito com alguém, comece a desconfiar que existe neurose ali, viu? Que existe trauma e desqualificação ali, viu? No ponto que você começar a se comparar, começa a desconfiar que tem coisa ali, tá? Então tá bem. Pois é, então ó, tá falando sobre o trabalho. Eu sempre me comparo no trabalho. Provavelmente você tem uma carência de confiança, tá? Você se sente inseguro em relação ao seu trabalho, tá? Gente, eu trouxe diversas formas da gente se paralisar. Vocês vão adorar essa parte. São 9 formas da gente se paralisar. Quando a gente não confia e a gente fica aqui, né, nessas neuroses desqualificativas da nossa potência, da nossa capacidade, eu costumo falar que isso é um medo do sucesso. Por quê? É uma forma de oprimir o seu natural de querer o sucesso, de querer conquistar coisas. Porque isso é humano e é natural, né? Então, isso é um medo do sucesso, é uma forma de oprimir a possibilidade de você ter sucesso. E aí eu trouxe aqui 9 formas. E eu quero que vocês vão me respondendo aqui qual que vocês usam. Quais que vocês usam aqui para se paralisar e boicotar o seu sucesso? Número 1, procrastinação, justificativa. A justificativa é a forma da gente procrastinar, né? Então a gente procrastina e fala assim, não, hoje não, porque hoje eu já comecei assim o dia, então não vai dar certo. Não, hoje não, deixa eu esperar fazer tal e tal coisa, aí eu começo. Não, deixa... Ou seja, a pessoa fica tentando buscar um momento perfeito que nunca vai existir. Nunca vai existir. Então assim, gente, você quer começar uma coisa nova de forma perfeita, você nunca vai começar. Porque nada que a gente vai começar na vida vai ser de forma perfeita. Uma criancinha andando, ela começa a andar já de forma perfeita? Não, né? Ela cai umas
500 vezes até ela começar a aprender a andar de uma forma boa, né? Eficiente. Né? Ainda assim, de vez em quando ela vai descer uma ladeirinha, cai, porque ela ainda tem desafios em relação a isso. Então, nada que seja início vai acontecer de forma perfeita. Então, a procrastinação, gente, é basicamente a gente se convencendo, né, de que aquele não é o melhor momento para fazer a coisa. Eu até coloquei uma frase aqui, ó. Adiar alguma coisa difícil a transforma em impossível. Você adiar coisas que são difíceis para você não vai fazer elas ficarem mais fácil amanhã, depois de amanhã ou depois de amanhã. Não vai mudar nada. Lembra que eu falei pra vocês? O que gera maturidade e confiança é ação, é movimento. Então não vai fazer isso ficar mais fácil amanhã. Não vai. Então procrastinação não adianta nada. Tá? A Judy falou. Dri, você falando parece ser tão óbvio, mas no dia a dia a gente não percebe. A gente não se percebe, né? Sim, é isso. A gente não se percebe. Autoconhecimento, gente, é a gente parar e pensar sobre a gente. Porque pode ser muito óbvio algumas coisas, mas a gente aprendeu a viver alienado. A gente aprendeu a viver pro outro. O que as pessoas acham de mim? O que as pessoas esperam de mim? A gente aprendeu a tentar aliviar a nossa insegurança, não lidando com nós mesmos e curando essas inseguranças, e sim tampando com a peneira, tentando convencer as pessoas de que a gente é bom. Só que isso não vai resolver a nossa insegurança, não vai resolver a nossa dor. Vai manter a gente na dor e na insegurança. A gente só consegue resolver isso investindo na gente mesmo. É parando às vezes aqui numa live e parando para ouvir sobre você. Aí você começa ter insights. É parando para ler um livro, é parando e investindo para fazer uma terapia. É investindo em você mesmo, né? Então é por isso que acontece isso, tá, Gabi? Por isso que a gente acaba muitas vezes não percebendo coisas óbvias, porque a gente vive alienado da gente. A gente vive sempre olhando para fora. Desenvolver a habilidade de olhar para dentro é, na verdade, o poder pessoal. É o que nos gera poder pessoal, é a capacidade de olhar para si. Em vez de eu ficar lá reclamando, porque fulaninho fez isso, porque esse craninho fez aquilo, porque a vida fez aquilo, porque nananana. Quando a gente olha pra gente e o que eu tenho a ver com isso? E como eu participei disso? E como eu posso sair disso? Como eu posso pedir ajuda? Isso é poder pessoal, né? Então vamos lá, procrastinação, tá? Não vai ficar mais fácil, gente. Não adianta ficar justificando e buscando um dia melhor, não vai ficar mais fácil. Vai continuar desafiador e vai continuar difícil. Então essa é uma forma da gente se paralisar, né? É a gente procrastinar e justificar. Outro, confusão. O que é a confusão, gente? É basicamente eu não confiar na minha decisão. Então, por exemplo, eu falo assim, não, eu quero crescer, né? Eu quero crescer na minha vida profissional, etc. Aí eu quero tomar essa decisão. Mas aí eu começo a desqualificar minha própria decisão. Mas será que essa decisão é melhor mesmo? Olha só, fulaninho fez de outro jeito. Mas olha só, isso daqui eu tô decidindo, mas será que daquele jeito não ia ficar... Aí eu fico pedindo ajuda pra todo mundo, eu fico querendo a opinião de todo mundo e fico extremamente confuso, porque todo mundo não sou eu. Todo mundo não sou eu, essa resposta é minha, né? É sobre a minha vida. Então eu posso, gente, pedir opinião, etc. Mas se eu sou uma pessoa que já tenho tendência à confusão, já tenho tendência a querer ficar desqualificando as minhas próprias decisões, eu ficar lá fazendo uma lista de pessoas, de não sei o que, não vai me ajudar. Não vai me ajudar. Então a confusão é assim, é o medo de falhar, aí faz o quê? Não faz nada. Então, eu fico tão confuso e com medo de tomar decisão errada que eu não tomo decisão nenhuma. Fico paralisado na vida. Percebe? Tanto medo de falhar que eu não faço nada. Gente, não é melhor então fazer e ter 50% de chance de acertar ou de falhar? E aí se falhar, ok, cresce com isso, amadurece com isso. Tá, por que eu decidi assim, né? Porque falha, gente. Tem uma frase que eu adoro que fala assim, o erro, ele já é metade do acerto. Porque já é te falando, então não é desse jeito, é de outro. E é isso. Isso é caminhar. Às vezes a gente vai escolher de uma melhor forma, às vezes a gente não vai escolher de uma melhor forma, mas isso vai levar a gente para a melhor forma futura, tá? Então, a confusão, tá, gente? É uma forma da gente se paralisar também. Já vi que algumas pessoas falaram aqui que tem a confusão. Então me fala, quem aqui é procrastinador? Gente, todos nós temos um nível de procrastinação, isso é normal. Mas eu tô falando assim, aquele nível que você nunca faz. Nunca faz.
né? Que você sempre encontra uma desculpa, uma justificativa para não fazer aquilo, tá? Então, quem se vê muito procrastinador e quem se vê muito confuso? Me diga. Me diga. O terceiro que eu coloquei aqui, gente, ele é uma continuação do segundo, tá? Que é a indecisão. Então, a confusão, né, gera indecisão. Que quer dizer o quê? Exatamente essa insegurança sobre a sua capacidade de escolher sobre a sua própria vida, de tomar as suas próprias decisões, te deixa indeciso, tá? Então, um é continuação do outro. Então, a gente fica lá, né, sempre questionando qual é o melhor processo pra gente, tá? Então, procrastinação, confusão e indecisão. Indecisão e confusão e indecisão estão ali juntinhos, tá bom? É um consequência do outro, tá? Vamos lá. Próximo, preguiça. Preguiça. Gente, mas assim, entenda, preguiça é diferente de cansaço, tá? Às vezes, as pessoas exigentes, né? Aí fala assim, não, porque eu fiquei super com preguiça de fazer isso. Tá, mas como é que foi seu dia? Ah, eu acordei 5 horas da manhã, fui pra academia, trabalhei o dia inteiro, cuidei da criança, levei, trouxe criança de não sei aonde, fiz sei o quê, fiz... Aí chegou a noite, eu fiquei com preguiça de fazer isso, acredita? Eu falo, não, mas daí não é preguiça, não, daí é cansaço mesmo, né? No caso, a gente tem limites. Então, a gente precisa diferenciar preguiça de cansaço. Cansaço, gente, a gente se movimentou muito, a gente gastou muito a nossa energia e a nossa energia tá baixa. Preguiça é o quê? Eu não fiz muitos movimentos, mas já estou com a energia baixa. Eu passo o dia com a energia baixa, com sentimento de energia baixa, tá? Então, olha só, quando a gente vive com essa energia baixa, né, e a gente chama de preguiça, é porque provavelmente existe ali um desafio que me ameaça muito. E aí a minha energia baixa, entende? Então existe ali um desafio tão grande, tão grande, tão grande, meu corpo fica tão estressado com aquilo que ele baixa a minha energia. Então minha energia baixa está relacionada à minha autoestima, à minha autoconfiança, a como eu me relaciono comigo mesmo, né, ao meu amor próprio, porque se eu sou uma pessoa agressiva, desqualificativa comigo, gente, de onde que vai brotar a energia? Sim, a preguiça paralisa, porque o seu corpo fica com tão pouca energia que você não quer enfrentar nenhum desafio. Não quer enfrentar nenhum desafio sem energia? Já é um desafio. Você já tem medo. Se você tá sem energia nenhuma, então a gente precisa ficar atento, tá? A forma que você se relaciona com você. Então, se você só se desqualifica, critica, agride, da onde que vai sair energia? Se você não é um incentivador e sim um desqualificador, como que você vai ter energia para as coisas? Não vai, gente. Energia é algo que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa incentivar, que a gente precisa agir e essa ação começa a gerar também energia, tá? A Ilna tá falando, né? Eu sempre passo por isso. Minha ansiedade faz com que tudo isso fique mais intenso, com certeza. Com certeza. Porque a ansiedade, entenda, gente, já é esse medo neurótico. Eu tô chamando aqui de medo neurótico, que é, na verdade, um transtorno ansioso, né? Então, é exatamente isso que a ansiedade se nutre, desse passado. E aí a gente generaliza esse passado, traz pro agora, né? Se define a partir dos traumas. E aí a ansiedade vai realmente nos paralisando, né? Então, preguiça. Quem sente muita preguiça, gente? Corpo sem energia, sabe? Aquele sentimento de pouca motivação, sabe? Pouco tesão na vida. Aquele sentimento de... Quem sente isso? Muito, muito na vida. Vê aí. Diferente de cansaço, hein? Cansaço é cansaço, gente. Cansaço é ok. Faz parte da vida. Outra forma da gente paralisar. Excesso de cautela. Então, assim, aquela pessoa que é super cautelosa, que quer que tudo esteja no controle, bem arrumadinho, bem ajustadinho, bem perfeitinho, bem certinho para ela se movimentar, é um medo exagerado. Ah, não, eu não vou ainda fazer, porque se eu fizer dessa forma pode acontecer isso, isso e isso, e aí eu não dou conta. Ah, não, eu ainda não vou fazer porque, olha só, desse caminho... Ou seja, gente, excesso de cautela. Eu fico ali sempre pensando nos piores cenários, se eu começar a fazer.
Então eu sempre acho que, na verdade, eu tenho que ainda me proteger mais, ter novas atitudes, novos cuidados. Eu não faço nunca. Porque é óbvio, gente, que todo desafio, todo passo novo na vida exige, né, nos expõe, né, a um risco. Tudo bem a gente ter um risco calculado, dar esse passo de forma um pouco protegida, mas excesso de cautela, na verdade, é só uma desculpa pra gente nunca agir. É isso que é o excesso de cautela. É só uma desculpa pra gente nunca agir. Porque a gente sempre vai pensar numa possibilidade de falha, de erro, de fracasso. Aí eu nunca vou começar. Você sabe uma coisa que é muito comum? Muito comum. As pessoas que mexem com a internet, eu tive muito isso, né? E outras pessoas também, né? Porque hoje é muito natural, as pessoas estão vindo muito pra internet profissionalmente, né? Então outras pessoas que eu atendo também têm esse mesmo sentimento, que é assim: ah, mas se eu postar esse vídeo... Assim, ó, eu tenho 15 seguidores, tá? Tô começando. Ah, mas se eu postar esse vídeo e as pessoas não gostarem e aí eu começar a sofrer um monte de hate? Gente, você não tem nem seguidor ainda direito, já tá com medo do hate, sabe? Então, assim, é esse tipo de pensamento que nos paralisa, é esse excesso de cautela. Porque se a gente for por esse lado, você concorda que sempre vai ter uma pessoa pra criticar? Sempre vai ter uma pessoa pra criticar. Seja na vida, seja na sua vida profissional, seja nas suas decisões pessoais, seja você se expondo na internet, sempre vai ter alguém para criticar. Então, o excesso de cautela, na verdade, é só mais uma justificativa, é só mais uma forma de procrastinação, tá? Tá bom, Bia, que bom que você tá se reconhecendo, porque isso daqui é o que vai te ajudar a romper esse processo, né? Outra, gente, amenização. Ah, mas isso nem é tão importante. Não, deixa pra depois. Aí a gente ameniza um desejo, uma necessidade. Porque ela é desafiadora, a gente ameniza pra gente não ter que fazer. Aí a gente desqualifica a nossa própria necessidade. Daqui a pouco a gente pega super frustrado, né? Nossa, mas seria tão bom se eu tivesse desenvolvido isso, se eu tivesse amadurecido tal coisa, Mas ficou a vida inteira amenizando, desqualificando, diminuindo. Aí não vai ter motivação pra fazer mesmo, né? Quem aqui costuma ficar amenizando os seus próprios desejos, necessidades, ações, realizações? Me diz. Outro, gente, muito comum. Culpa. Culpa também é uma forma de a gente não ter sucesso. Sabe por quê? Porque é assim, ó. A Luísa tá falando que tem excesso de cautela, né? É isso. É sempre um se. Se eu fizer assim, e se isso, e se aquilo, é isso mesmo, Lu. Gente, olha como a culpa atrapalha a gente. Aí a pessoa tá assim, ó, ela quer, por exemplo, tentar agradar e justificar tudo aos outros paralisa. Thiago, você tá antecipando a minha explicação, Thiago. É exatamente isso, a culpa. Agradar e justificar tá muito relacionado à culpa, vocês vão entender. Olha só. Aí eu quero, por exemplo, desenvolver uma área aqui da minha vida profissional. Aí eu preciso dizer não para um amigo, eu preciso dizer não para alguém da família, porque eu preciso me priorizar para ter essa ação. Aí a pessoa tá trabalhando com culpa porque tinha que estar ajudando fulaninho. Aí tá ajudando fulaninho e tá com culpa porque podia estar fazendo outra, sei lá, né? Se exercitando, cuidando dele. Aí tá exercitando e tá com culpa porque podia estar com a família, porque... Então, a culpa, gente, geralmente fala sobre... Primeiro que assim, a culpa é uma... Muito da culpa, eu tô falando assim, ó, existe a culpa real, que é eu fiz alguma coisa que foi destrutivo, que foi negativo e eu me sinto culpado. E eu posso usar disso pra me responsabilizar na vida e crescer, né? Pedir desculpa, tentar reparar, crescer com isso, pronto. Mas existe a culpa que, na verdade, é apenas uma manipulação que a gente viveu. Então, por exemplo, toda vez que eu dizia não, eu era tratado como um filho ingrato, né? Uma pessoa má, ruim. Aí, toda vez que eu sinto raiva ou toda vez que eu me priorizo, eu me sinto egoísta, eu me sinto uma pessoa má, eu sinto que eu tô abandonando as pessoas só porque eu estou me priorizando. Então, a culpa é sim, Thiago, uma forma de paralisar a gente. Porque aí a gente fica com tanta culpa de se priorizar, de fazer algo pela gente, que a gente acaba desistindo, paralisando nossos projetos para estar ali servindo os outros, justificando, né, fazendo tudo pelo outro e etc. Tá? Então, sim, é uma das formas de paralisar a gente. É a culpa. É o sentimento de que fazer pela gente é egoísmo,
nos torna pessoas más, tá fazendo a gente abandonar os outros, tá? Então a gente acaba muitas vezes por culpa, por medo de ser rejeitado, por medo de ser abandonado, por medo de ser uma pessoa má, né, que é a culpa, deixando de fazer as nossas ações, tá? Nos paralisando nas ações que a gente desejaria fazer, tá bom? Outro, gente, é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, ele tá aqui dentro de vários anteriores que eu trouxe aqui, que é basicamente o quê? É o sentimento de que eu só posso dar o passo quando eu estiver totalmente pronto, ou seja, eu nunca vou dar o passo, porque eu nunca vou estar pronto. Essa é a verdade, né? Só quando tiver tudo perfeito, quando eu souber de tudo, quando... Aí eu dou passo. Nunca. Não vai dar espaço nunca, então. Né? Então, o perfeccionismo é esse alto grau de exigência. É o sentimento de que você só vai ser aceito, de que você só vai ser bom se você for perfeito, como se não pode ter uma falha. E, gente, isso é irreal. Qualquer início é feito de falhas. Se começa com falhas, né? Então, quem aqui sente que é perfeccionista? Ou seja, tá sempre olhando, sempre focando no ruim, no errado, na falha, nunca consegue, né, qualificar os acertos, né, se sentir satisfeito, tá sempre achando que tá faltando algo, que não foi bom o suficiente, tá? Esses são sintomas do perfeccionismo, ele também nos paralisa. Quem aqui sente isso? Me diz. E, gente, por último, desistência. Ou seja, eu tentei 1, 2 vezes, não deu certo, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Isso é também uma paralisação. Isso também é uma paralisação. Pensa só comigo. Porque só o que eu tô explicando pra vocês é que a falha, o desafio, dentro de um desafio, né, é parte natural do processo, gente. Parte natural do progresso é a falha. A falha é parte natural do progresso, de qualquer progresso, né? A imperfeição é parte natural de qualquer progresso. Porque se fosse perfeito, não tem progresso, aí. Vai crescer pra onde se é perfeito? Não tem pra onde crescer, né? E isso é irreal. Então, a desistência é isso, né? Eu tento uma vez, aí eu falhei, eu tenho tanto medo de falhar, eu acho que eu vou ser tão... Eu vou viver de novo aquelas dores que um dia já vivi, de rejeição, de abandono, de desqualificação. Que eu faço? Desisto. Na desistência, tem uma história que eu gosto de contar, que é a história de Ford, né? Porque assim, entenda, o sucesso ele não é feito de perfeição. O sucesso ele é feito de persistência. Falha, tentativa, crescimento. É isso que é feito sucesso, né? E aí, Ford, a história dele, né, sobre a criação do motor é que todos os mecânicos da época, né, todos os engenheiros mecânicos da época falavam que não tinha possibilidade dele fazer, eu acho que era motor 16 válvulas, né, que ele desenvolveu. Falavam que não tinha chance, que não dava. Gente, é lindo você ler a história, porque assim, por diversas vezes as pessoas falaram pra ele, não tem jeito. E ele falou, tem. As pessoas falavam, não tem jeito. Ele falou, tem, tenta mais. Não tem jeito, mas tenta essa opção, tenta essa forma, tenta esse jeito. E aí por isso eu falo pra vocês, nós somos seres muito poderosos, muito criativos, né? Nós temos a tendência à autorrealização, nós somos inovadores, nós temos habilidades, né, que às vezes a gente nunca nem experimentou. E ele persiste. E o que acontece? Funciona. Uma hora funcionou, né? E aí olha a revolução que esse cara fez, né, no planeta Terra com esse tal motor, né? Então tem uma outra frase que eu coloquei aqui de Thomas Edison que fala assim: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Olha que linda essa frase, né, gente? Eu adoro. O caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez. Então, quando você usa da falha para ficar se agredindo, desqualificando, nutrindo todas essas agressões aprendidas dos seus traumas que você ainda fica ali reproduzindo, hoje você é o seu agressor, né? Quando você fica usando das suas falhas para isso, você tá tirando todas as possibilidades de chance da sua vida. Tá tirando todas as possibilidades de chance, né? Tem que entender e ter o coração tranquilo de que aquilo faz parte. Que isso não aquela falha não define você ser capaz ou não.
Não define você ser capaz ou não. Só define que você está aprendendo, que você está iniciando, que você está desenvolvendo, que você é um ser humano que está fazendo mais do que muita gente que está paralisada. Mais do que muita gente que está paralisada. Esse é um pensamento que eu sempre tenho comigo, sabe? Quando eu vou fazer uma coisa muito inovadora, muito nova, há pouco tempo, né? Eu fiz aí a minha primeira venda na internet, que foi da minha primeira turma, né? Da mentoria Reconexão. Ai, gente, que eu tô apaixonada. Tá muito bom, muito bom. A primeira turma tá sendo muito legal, muito legal. E eu tenho certeza absoluta que é isso que eu quero fazer, sabe? Que eu quero cada vez atingir mais pessoas com essa mentoria. E aí, é óbvio que a minha primeira venda não foi péssima, assim, na forma que eu falei, porque eu não sou uma vendedora, eu tô aprendendo a vender, né? A como fazer a oferta, como fazer não sei o quê, porque isso é todo um mundo novo, né? Um mercado novo, um mundo novo. E uma coisa que sempre me deixou tranquila e eu carreguei comigo é: o que eu fizer tá bom. O que eu fizer já é o suficiente. Eu já tô fazendo mais do que eu precisava. Eu podia fazer meus atendimentos, ter minha agenda cheia, ganho bem, recebo bem, podia parar ali e pronto. Eu estou fazendo mais porque eu quero, porque eu mereço, porque faz parte da minha verdade, né? Faz parte dos meus, do que eu quero passar na vida e etc. Então isso me conforta de falar, então do jeito que for tá ótimo. Ah, o Renan, maravilhoso, tá aqui. Renan, gente, faz parte, é aluno lá fundador, aluno fundador da mentoria. Então, tá bom, tá ótimo. O que eu fizer porque é novo, né? Então, Thalitinha linda, você tá aqui. Então, olha só como esse pensamento de acolhimento, de aceitação da minha humanidade imperfeita, que tá na vida para crescer, né? Que tem autonomia de valor, ou seja, sabe do seu valor, independente do que acontecer. Olha como isso faz a gente dar o passo. Como isso tira a gente da paralisação. Percebe? É isso. É isso. Então a gente tem que aceitar a nossa humanidade, falha, ressignificar, né? O que é falha, o que é progresso, qual é a sua autoimagem. Invista em como você se percebe, gente. Invista em como você se percebe. É isso que vai mudar a sua forma de lidar com as circunstâncias. Porque a vida ela não vai ser só boa. Ela vai acontecer coisas difíceis também. Mas o que vai fazer, né, você ter resiliência ou não, é como você lida com essas coisas. É o que você quer ver. Você quer ver fracasso, você quer ver agressão, você quer ver rejeição, você vai ver. Porque é disso que você vai atrás. Mas você quer ver crescimento, você quer ver poder pessoal, você quer ver acolhimento, você também vai ver isso. Mas você precisa investir em você. Isso não é algo que ninguém pode te dar. Nem eu, nem ninguém. Eu tô aqui como um instrumento para 34 pessoas que estão afim. Que estão parando o seu dia e ficando aqui numa hora de live porque estão afim de crescer nesse ponto. Mas esse movimento vai ser seu. E vai ser seu a partir da sua relação com você. Tá? Então, gente, para terminar a live de hoje, eu separei um texto que eu amo. Esse texto, Nelson Mandela leu no seu discurso de posse em 94. Eu acho que todo mundo conhece um pouquinho da história de Nelson Mandela, né? Um dos caras mais persistentes, resilientes que a história já conheceu, né? Um cara que ficou preso injustamente anos da sua vida, não só depois conseguiu ser solto, como conseguiu ser presidente do seu país, né? E ele leu esse texto. E esse texto aqui que eu falei pra vocês, que eu deixei por muito tempo preso no meu armário. Quem gostar, gente, fala comigo no direct. Mas é facinho de encontrar ele na internet também. E faço mesmo. Deixa ali próximo pra você de vez em quando dar uma lidinha, tá? Então, olha só o que fala nesse texto. Nosso grande medo não é que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É a nossa luz e não nossas trevas o que mais nos apavora. Por isso a gente boicota tanto o nosso sucesso, né? Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. À medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos
às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Ai, gente, que texto maravilhoso! Eu fico emocionada, é lindo demais, né? Fico arrepiada. É isso. É isso. Quem é você para não viver o seu brilho? Para não viver seu poder pessoal? Porque você é um ser humano e você tem isso aí dentro de você. Só que é importante que você invista tempo, energia na sua relação com você, na forma que você se trata. Pode acontecer a melhor coisa do mundo na sua vida. Se você é pessimista, se você é agressivo com você, se você é desqualificador com você, você não vai conseguir usufruir 1 milímetro dessa coisa maravilhosa que está acontecendo na sua vida. Muito pelo contrário. Você vai encontrar uma forma de destruir isso. Então, antes de você tentar convencer o mundo de que do seu valor, para você ser aceito e amado, num desespero de ansiedade e insegurança, convença a você mesmo. Isso não é egoísmo. Como diz aqui o texto, quando você brilha, você inconscientemente incentiva as pessoas a brilharem, tá? Então isso não é egoísmo. Uma pessoa bem resolvida, gente, vai ser uma pessoa melhor para quem passar na sua convivência. Porque é uma pessoa que vai saber ter inteligência emocional para lidar com uma situação, vai ser uma pessoa que vai ter uma boa palavra para dar, vai ser uma pessoa incentivadora e não competitiva, e não agressiva, e não desqualificativa. Né? Então, cuidar de você e ser uma boa pessoa para você, com certeza vai te fazer ser uma boa pessoa no mundo. Tenha certeza disso, tá bem? Bom, amados, queridos, foi isso a live de hoje. Ficamos aqui, né, 1 horinha aprofundando nesse tema. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que isso ajude vocês a realmente, né, se comprometerem com a sua luz pessoal, né, identificar, né, o que te segura, o que te impede, o que te deixa com medo de viver o seu sucesso, de se movimentar na vida, tá bom? Como todas as lives, gente, essa live vai lá pro YouTube. Inclusive, muita gente tá me perguntando da live de terça-feira passada. O que que acontece? Terça-feira passada, eu gravei a live nesse celular. E esse celular é um celular novo que eu comprei e que tem pouca memória. E aí, não sei por que tá acontecendo, não tá subindo, mas eu vou resolver isso, tá? E assim que eu resolver, eu aviso aqui pra vocês. Gente, lembrando também, eu voltei a fazer os resumos das lives, tá? Eu fiz o de terça-feira passada, mas eu ainda não mandei lá no Telegram, porque eu ainda não consegui, né, subir a live. Mas eu vou fazer um resumo dessa live também, tá? Então, quem gostou da live, vai lá fazer parte do grupo do Telegram, tá bom? Que aí eu vou conseguir passar o resumo pra lá. É mais uma forma de vocês absorverem o conteúdo, tá? Ouvindo, lendo, anotando, tudo isso ajuda a absorver, tá bom? Ai, gente, obrigada pelo retorno. Thalitinha, saudade. Depois vem buscar seu sobrinho. O sobrinho dela é o cachorro. Um beijo, Diane, Ide, Zeli. Um beijo no coração. Se eu conseguir fazer uma livezinha surpresa aí, eu aviso vocês aí, na sexta ou no sábado, tá bom? Aviso vocês por aqui. Beijo no coração, até a próxima!